Bom dia a todos. Meu nome é Cristina, eu sou bibliotecária do Instituto de Física de São Carlos e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a base de dados Web of Science. Ela é uma base multidisciplinar da Clarivate Analytics, atualmente está em mudança, muito provavelmente em 2021 teremos uma nova plataforma. E essa plataforma possui 16 bases multidisciplinares, 22.000 periódicos científicos, conferências, livros, tudo desde 1900. Ela é atualizada diariamente e possui títulos de alto fator de impacto. Cobre as áreas de ciências, ciências sociais, artes e humanas. O acesso poderá ser feito através da USP, pelo portal pela nossa página no portal de pesquisa, ou se você estiver fora da USP, através do portal CAPES, e selecionando assim a base indicada, né, a base da UOS. Ela oferece alguns produtos, como o Insights, que é uma ferramenta de avaliação com base em citações, que permite avaliar e analisar a produtividade institucional e compará-la a nível internacional. Identifica quais os artigos mais influentes em determinada área e é possível criar gráficos e tabelas. O Journal Citation Reports, ele avalia as revistas mais importantes das áreas do conhecimento e os periódicos com maior fator de impacto. Ele tem uma edição anual e todas as revistas do JCR são indexadas na UOS. O Insights Essential Science Indicators indica os artigos interessantes, que são aqueles que são citados logo após a sua publicação e comparados com outros da mesma área e publicados nos últimos 2 anos. São os hot papers. E os artigos mais citados são aqueles que continuam sendo citados ao longo dos anos, e o período de contagem é a cada 10 anos e os dados atualizados a cada 2 meses. São os chamados high papers. O EndNote é um gerenciador de referências disponível online. Existe a versão desktop, que é paga, e que possui mais funcionalidades. Ele tem mais de 1.000 estilos bibliográficos. O Publons é para os pesquisadores rastrear e mostrar a sua revisão por pares. As suas publicações são importadas da UOS, ORCID ou dos gerenciadores de referência, como o EndNote ou o Mendeley. O EndNote Click, que anteriormente era o Copérnio, permite o acesso aos PDFs, os quais são recuperados por acesso aberto, por repositórios e das plataformas do Google Acadêmico, PubMed, UOS e outros. Ele indica no artigo quando existe o PDF, quando eu tenho o texto completo. O Master Journal List é uma ferramenta que ajuda a encontrar o periódico certo para as suas necessidades e que estão na UOS. Ele possui coleções especializadas, como o Biological Abstract, o Current Contents e outros. Para alguns procedimentos, é necessário você se cadastrar. Então, é criar uma senha, para quando você for usar o EndNote, salvar as configurações e criar alertas. Ainda temos também uma ícone de ajuda, caso seja necessário uma ajuda para sanar qualquer dificuldade. Os idiomas podem ser alterados, nós temos o português, o inglês, espanhol e outros. As pesquisas na UOS podem ser feitas em todas as bases de dados
ou na principal coleção do Web of Science. E os tipos de pesquisa são pesquisa básica, na principal coleção é pesquisa básica, busca por autor, pesquisa da referência citada e a pesquisa avançada. Na principal coleção, que é a partir de 1900 até agora, nós temos as edições dos índices de ciências, ciências sociais, a partir de 1900, o índice de citação de artes e humanas, a partir de 1975, o índice de conferência proceedings da ciência social e humanas, a partir de 1991, o Emerging Search Citation Index a partir de 2015, e as bases, como o Current Contents, que é um índice completo dos principais periódicos desde 1998. A Derwent Innovation Index é uma base de patentes nacionais e internacionais desde 1963. A base de periódicos coreanos a partir de 1980. Os periódicos russos a partir de 2005. E o Cielo Citation Index, ele tem acesso aos principais periódicos de acesso aberto da América Latina, Portugal, Espanha e África do Sul desde 2002. E, finalmente, o Zoological Records, que é a base mais antiga na área da biologia animal desde 1864. Como pesquisar, então, na UOS? Nós vimos que existem esses tipos de pesquisa e nós vamos fazer uma pesquisa por busca por um autor. Quando nós fizermos isso, nós temos que lembrar que pode haver variação de nome desse autor. Para isso, nós selecionamos o índice, fazemos a busca e verificamos que realmente há uma variação dessa autora e já vai para o campo de autor, então. Para qualquer tipo de busca que você faz, com mais de um campo, ou mesmo um único campo, é preciso utilizar os operadores booleanos. Então, o AND, o OR, o NOT. Caso você esteja for usar dois campos, o operador já está implícito nele. Além dos operadores booleanos, nós devemos utilizar também os símbolos. Por exemplo, o asterisco é de nenhum a vários caracteres, o dólar de um ou nenhum caractere, a interrogação para apenas um, as aspas são para frases exatas e os parênteses para as instruções booleanas compostas. Além das pesquisas feitas pelo autor, nós podemos também pesquisar por ano de publicação, por título, por agência financiadora, por tipo de documento, pelo DOI e etc. Ele oferece também dicas de pesquisa. E o tempo estipulado, default, é de 1900 a 2020. Mas nós podemos pesquisar também nos últimos 5 anos, na última semana, ou criar um intervalo personalizado, por exemplo, de 2005 a 2010, ou de 2010 a 2020, né? Mais configurações. Essas configurações, elas são feitas para que, para uma próxima pesquisa, elas já estejam definidas. Então, eu posso deixar as bases já clicadas, posso aqui criar o número padrão de campos de pesquisa, que pode ser para um tópico, ou 3 campos para tópico, autor, nome de publicação. Bom, fizemos a pesquisa e obtivemos um resultado de 204 referências, artigos, né? Esses 204 artigos, nós verificamos que realmente eles pertencem a essa autora, que tem essa variação de nome. Podemos criar um alerta. Esses registros, eles podem ser classificados tanto por data,
como pelo número de citações, o total de uso, que significa quantas vezes aquele artigo foi acessado nos últimos 180 dias, por relevância, adicionados recentemente e etc. Ainda podemos refinar esses resultados. Por exemplo, eu poderia selecionar para verificar somente as revistas, os artigos que têm acesso aberto, ou pelo ano de publicação, ou pelas categorias do Web of Science, pelo tipo de documento, pelas instituições, pelas agências financiadoras e outras. Com esse resultado, eu posso selecionar algumas referências para adicioná-las à lista marcada. Aqui nós vimos que, então, eu assinalei 3 referências que estão na minha lista. Ou também eu posso exportar as referências para o EndNote Desktop, o EndNote Online, para o Excel, para outros formatos de arquivo, imprimir e por e-mail. Para o EndNote Online, eu posso mandar até 500 registros de cada vez. E posso gravar o conteúdo. Então, como que eu quero enviar esses registros? Que é autor, título, fonte, registro completo, e registro completo de referências, citadas. Então, é só selecionar o tipo e exportar. Na primeira No primeiro artigo, nós podemos, verificar que ele tem o texto integral, conseguimos verificar o resumo, que ele mostra o número de citações que esse artigo obteve, ele permite fazer uma análise dos resultados, e essa análise, ela é feita através de um mapa de árvores, onde você pode fazer com que apareça os assuntos e o número das referências que pertence a cada assunto. Esse assunto pode ser alterado pelo tipo de documento, por autores, por ano, por países. E se você clicar em cima do texto, você consegue visualizar os registros. Então, por exemplo, na área de cristalografia, teve 56 referências, né, 56 registros. Além disso, ele cria também um gráfico de barras, que está em ordem da categoria. Então, é possível criar um relatório de citações, onde aparece o número de artigos que essa autora recebeu, o índice H, que é 26, o número de citações com ou sem autocitações, o número de artigos com ou sem citações, e também ele traz, então, a lista de referências, né? Que para nós identificarmos o índice H dessa autora, nós precisamos colocar essa lista de referências em ordem decrescente de citações, que quando nós localizarmos o número de referência que é igual ou maior que o de citação, é onde nós identificamos o índice H dessa autora, que é 26. Depois disso, nós podemos ir para o registro completo e fazer uma análise. Aqui no registro completo, nós temos todas as informações, então, desse artigo, o título completo, temos a informação que ele tem o texto completo também, o nome dos autores, não aparecem todos os autores, mas se nós clicarmos no mais, ele mostra todos os autores. Temos também as informações todas dessa revista, então o título, o volume, o número do DOI, que é o número de identificação dessa revista, o ano de publicação, o tipo de documento, e ainda é possível visualizar o fator de impacto desse periódico. Temos o resumo,
as palavras-chaves dadas pelos autores, as palavras-chaves dadas pelos editores, ele indica também o endereço do autor responsável pelo reprint e traz as informações das instituições a que esses, autores pertencem. O financiamento que teve essa pesquisa e é possível até visualizar o texto do financiamento. O editor é a Elsevier e ele traz também o número de identificação desse artigo na base da UOS, ele traz no PubMed, o número de identificação no PubMed, o ISSN da revista e também as referências que foram citadas e o número de citações recebidas. As referências citadas, elas podem ser visualizadas logo abaixo ou então do lado direito da tela. Então, como nós dissemos, tem esse texto integral, né, do editor, e aqui ele traz, então, o número de citações da principal coleção do Web of Science, que foram 26 citações que ela recebeu nesse artigo. É possível criar um alerta para essa citação. Trouxe a contagem de citações em todas as bases, que foi 28, foram 28 citações. As referências citadas, como nós já vimos ali do lado, então foram 35. E o que há de novo é que os pesquisadores que acessaram esse artigo disponibilizaram outros referentes a ele. Nós temos também as citações mais recentes, ele traz o número de uso, né, então, ela teve 21, esse artigo teve 21 acessos desde 2013, e ainda existe um link para a correção. Então, caso haja alguma dúvida, algum erro, referente a esse artigo, é possível solicitar a correção. Nós mostramos então essa pesquisa por autor e agora a gente vai mostrar um exemplo de uma pesquisa da referência citada, que ela pode ser feita pelo autor citado, pelo DOI, pelo volume, pelo fascículo, pelo ano de citação, mas nós vamos fazer essa busca pelo autor citado. Então, feito a busca, a gente recebeu as pesquisas, né, os resultados, que eles devem ser analisados, né, essas referências, para saber identificar referências que estão erradas, né, então é possível serem corrigidas. Tem também algumas referências que traz o DOI, então a gente tem acesso ao documento, né. Feito isso, a gente pode clicar para visualizar, encerrar a pesquisa para visualizar os resultados. Ele traz o resultado, ele trouxe o resultado de 2.569 artigos que citaram essa autora. Esses resultados eles podem ser refinados também. Por exemplo, eu posso refiná-los pelos artigos mais citados no campo, que são os chamados high papers, ou posso também selecionar pelos hot papers, que são os artigos mais interessantes. Bom, isso era o que nós tínhamos que falar sobre as pesquisas. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o Journal Citation Reports. Ele é atualizado anualmente e a versão de 2020 oferece os dados relativos a 2019. Ele possui quase 13.000 títulos, sendo que foram acrescentados 351 títulos novos, dos quais 178 é de acesso aberto. Ele permite pesquisar o fator de impacto, o número total de citações com ou sem citações, verificar o índice de imediatismo, que mede a rapidez que o artigo é citado em cada publicação, verificar os títulos de periódicos que sofreram alterações no título, e ainda ele permite você criar um relatório
Personalizado. Então, quando você tem já o título da, revista que você quer fazer uma pesquisa, você pode pesquisar nesse primeiro campo, né, o título, correto, e automaticamente ele já traz, o todas as informações referentes a essa revista que você pesquisou. Então, no caso Physics Letters, ele tem o número do ISSN, ele traz quais as categorias que ele pertence, o idioma, qual é o número de publicações por ano que ele recebe, ele tem a partir de 2014, Open Access, mostra aqui todos os fatores de impacto de todos os anos, aqui eles estão na ordem decrescente, ele mostra também as citações, né, o fator de impacto dos 5 anos, e ainda ele traz esse gráfico dos fatores de impacto que você pode fazer uma análise, né, então de 2005 a de 2019, como que esse fator, foi sendo alterado, né, então ele estava no 4,787 e atualmente agora ele já está no 4,384. Mas, caso você tenha dúvidas na hora de fazer uma pesquisa pelo tipo da re pelo nome da revista, você pode entrar aqui no Master Search e colocar uma palavra, né, que é da revista que você quer, e ele vai trazer várias revistas que contêm essas palavras para você poder identificar a sua. Ele traz então a lista dos títulos que foram, que mudaram, né, o título, pode ser feita uma busca também por categoria, você pode, fazer uma pesquisa somente dos títulos que são open access, e os resultados obtidos, eles podem ser ordenados tanto pelo fator de impacto, como pelo título do periódico. Bom, era isso que nós tínhamos para falar sobre o Journal Citation, e qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato conosco. Muito obrigada.